Olá, colecionadores e seguidores do canal Coisa de Colecionador. Estou aqui para falar mais uma vez, mais um pouquinho a respeito de uma das minhas bandas favoritas de rock. Tem vários vídeos no canal falando sobre essa banda, especificamente sobre cada álbum, falando sobre a formação da banda ou as formações da banda. Eu estou falando do Deep Purple. Deep Purple, para mim, é uma das melhores bandas de rock de todos os tempos, melhores bandas de qualquer coisa de todos os tempos, tá? E eu boto ele acima do Black Sabbath, eu boto acima do Uriah Heep, eu boto acima de muita gente do hard rock, tá? A única banda assim que eu tenho um certo respeito na hora de falar, de comparar com o Deep Purple, é o Led Zeppelin. O Led Zeppelin eu tenho um certo respeito para falar da trajetória do Led Zeppelin. Porém, o Deep Purple, na minha opinião, já superou o Led Zeppelin pela a longevidade da banda. A banda que começou lá em 1968, né? Os primeiros álbuns, o primeiro álbum, 1968, é uma banda com uma vida muito longa. Eu, sinceramente, não conheço nenhuma outra banda que tenha uma vida assim tão longa, né? E uma banda muito boa, né? Mas antes disso, antes de começar a falar do álbum que eu vou falar hoje, eu tenho que pedir a vocês, se inscrevam no canal e se gostar do papo aqui no final, deixa o gostei ou não gostei, faz parte da brincadeira. E também coloque nos comentários a sua opinião. É muito legal ouvir a opinião de vocês, tá bom? Bom, eu estou falando mais uma vez do Deep Purple, mas da formação número 4, que eu acho que é uma formação extremamente injustiçada, mas muito injustiçada. É, na minha opinião, a melhor formação do Deep Purple. Eu já gravei diversos vídeos falando sobre isso, inclusive vídeos falando de cada um dos álbuns, né, que eu tenho uma edição especial, uma edição de colecionador. Então eu já falei aqui do Rapture of the Deep, eu já falei aqui do Now Watch, eu já falei aqui do Infinity, eu já falei do Wush, eu estou com a camiseta aqui, né, do Infinity, e não posso deixar de falar do álbum que inaugurou essa formação número 4, né? O primeiro álbum da formação número 4, que é esse aqui, ó, o Perpendicular. O Perpendicular é um álbum excepcional, mas excepcional, muito subestimado pela crítica, por muitos fãs, porque são muito, na minha opinião, preconceituosos. É gente que eu brinco sempre, que está preso lá naquele incêndio do cassino que gerou a música Smoke on the Water, ou é órfão em Child in Time, e não consegue se libertar da formação número 2. Sempre a formação número 2 é a melhor, e as outras não prestam. Às vezes são tolerantes com a formação número 3, mas com a formação número 4 são todos extremamente rigorosos, dizem que não há necessidade. Eu já ouvi umas atrocidades aí que eu nem acredito. E eu, mais uma vez, vou trazer um álbum da formação número 4 que eu considero excepcional de ponta a ponta, que é uma coisa que eu já destaco da formação número 4 em relação mesmo à formação número 2. É lógico que a formação número 2 era muito boa, tinha gente excepcional, né? Era o Ian Gillan no vocal, que para mim é um dos maiores vocalistas do mundo, e dentro de Purple, o melhor vocalista, porque quem é que substituiu ele? O David Coverdale e o Joe Lynn Turner. Joe Lynn Turner em um álbum, né? E o Coverdale em 3 álbuns. Mas, sinceramente, a voz que tem mais conexão com o Deep Purple é, com certeza, a do Ian Gillan, porque é uma voz que tem um swing maior. Os outros dois têm uma voz que eu chamo de uma voz meio pop. São boas vozes. O Glenn Hughes também cantou algumas músicas, né? São 3 vozes que eu acho que são mais pop, se prestam mais a um estilo Van Halen, Whitesnake, John Bon Jovi, tem uma voz mais comercial. A voz do Gillan não, a voz do Gillan é uma voz mais bluseira, é mais ligada ao blues, ao soul music e com um swing extraordinário. Eu acho o Ian Gillan um dos melhores vocalistas do rock, tá? De uma forma geral. Muito bem. Aí você tinha naquela época, além do Ian Gillan, você tinha o Ritchie Blackmore, também um dos melhores guitarristas do mundo,
inegavelmente um talento, um cara criativo, um cara com uma formação clássica excepcional, não resta dúvida nenhuma, tanto é que vários álbuns do Rich Blackmore, Rainbow, tem adaptações de clássicos para guitarra e tal. Claro, sem dúvida. Roger Glover, um grande guitarrista e, acima de tudo, um grande produtor musical, um baixista, né? E um grande produtor musical, produziu inclusive para outras bandas. O cara também com uma bagagem enorme, um baixo com muito swing, não é aquele baixo só de marcação, de peso, é um baixo que dá um molho na música muito bom, muito forte. Guarda só um minutinho que tem uma luz piscando aqui. Então, o que acontece? Você tem uma diferença muito grande com essa formação. Aí depois você tem, ainda na formação, falando da formação número 2, você tem o Jon Lord, um dos maiores tecladistas do mundo, outro cara com uma bagagem muito forte do jazz, do blues, do clássico, muito erudito. O Jon Lord é um cara do clássico e do erudito, não tenha dúvida nenhuma. Tanto é que na carreira solo dele tem muitas adaptações de clássicos para teclado, que é o caso, por exemplo, daquele ótimo álbum, que é o Before I Forget, né? Que tem aquela cara de elefante na capa. É um álbum muito bom do Jon Lord. E o Ian Pace, que também é um excelente baterista, um dos melhores do mundo, que também encaixou perfeitamente no Deep Purple. Qual é a diferença em termos de elenco aí que eu tenho sempre que repetir para vocês? No elenco, a formação número 2 eram todos tops, todos excepcionais, extraordinários, melhores do mundo, aquela coisa, mas faltava um conjunto. E uma regularidade nas músicas. É lógico que o álbum In Rock é sensacional, é lógico que o Machine Head é sensacional, e é lógico que o Fireball é sensacional. Mas são álbuns, todos eles, inclusive o Machine Head, que na minha opinião é o melhor dos três, que com alguma irregularidade. Tem músicas extraordinárias, que viraram hinos, que viraram hits, e tem músicas que são mais ou menos, né, gente? Vamos falar a verdade aqui. Depois eles voltam na formação, a formação número 2 volta nos anos 80. Tem a formação número 3 com o David Coverdale, o Glenn Hughes, e, na minha opinião, a banda decai muito na formação número 3, passa a fazer um rock muito mais comercial, um rock muito mais pop, né? Umas baladas, umas coisas assim, que não acrescentam muito. Eu não sou fã do Burn, do Stormbringer, e menos ainda do Come Taste the Band. Não gosto desses álbuns, são muito fracos mesmo. Quando eles voltam nos anos 80, de volta à formação número 2, logicamente voltou aquela virtuose, né? O Perfect Stranger, o The House of Blue Light, aí eu pulo Slaves and Masters, porque eu acho fraco aquele álbum, apesar de ter boas músicas, mas eu acho fraco, e o The Battle Rages On, que também, na minha opinião, também é muito bom. Então a formação número 2 tem mais ou menos uns 6 álbuns, tá? E todos eles com alguma irregularidade, exceto o Perfect Stranger e o The House of Blue Light, que para mim essas duas são tops, todas as faixas são boas, não tem faixa mais ou menos. E aí nós vamos para a formação número 4, quando o Rich Blackmore novamente sai na turnê do The Battle Rages On, né? E entra no lugar dele o Steve Morse, que inegavelmente, tecnicamente, é um guitarrista tão bom quanto o Rich Blackmore, mas ele ganha em 2 fatores, na minha opinião. O primeiro é que a guitarra dele é mais melódica, é uma guitarra mais suave, e mais intensa também, né? Mais suave e mais intensa. Suave na melodia, ele é mais melodioso, né, na hora de fazer as composições. E mais importante do que isso é que ele não tem aquele gênio, aquela personalidade muito forte. Né? Personalidade forte sabe o que é, né? Uma pessoa difícil de lidar. O Rich Blackmore sempre foi essa pessoa difícil de lidar. E o que poderia ter acontecido com o Deep Purple, com o Blackmore, deixa de acontecer porque ele está sempre em conflito com os outros músicos. O Steve Morse não. O Steve Morse se encaixa perfeitamente, de uma maneira suave e agradável, a banda desde o início. Ele assume basicamente um pouquinho antes do Perpendicular e já começa a fazer muito bem feito o que o outro fazia, só que com um ambiente muito mais agradável, de muito mais parceria, de muito mais afinidade, que é fundamental em qualquer grupo. Não é só de rock, não. Em qualquer grupo de pessoas, essa afinidade, essa flexibilização, essa resiliência
é muito mais legal de você conduzir e aí conseguir resultados melhores. Na minha opinião, os resultados da formação número 4 são muito melhores do que a da formação número 2, muito melhor do que a formação número 3 e infinitamente melhor do que a formação número 1, tá? Bom, o Perpendicular é um álbum, eu vou até abrir um pouquinho aqui a edição para vocês verem. Essa edição é a mini LP CD japonês, né? Que é o que, como todo CD deveria ser, né, gente? Aquele estojinho de plástico é a coisa mais feia do mundo. Então ele vem com o OBzinho aqui, né? O OBzinho aqui do japonês, que isso aqui é para o público japonês, e ele reproduz o LP original que saiu lá em 1996. Esse álbum aqui, original, LP, saiu em 1996, já saiu em CD, mas na época chegou a sair em LP. Então aquele é só o envelopinho, tá? Aqui tem o nome das músicas, nesse rascunho aqui, e aqui nós temos o CDzinho, no envelopinho de papel, que vem com a foto deles, né? Nessa época aqui, a única substituição tinha sido o Steve Morse, que aparece aqui no meio, no lugar do Blackmore, né? Aqui está o John Lord, aqui o Ian Pace, aqui o Ian Gillan e aqui o Roger Glover, né? E aqui dentro o CDzinho foi remasterizado, essa edição aqui é uma edição remasterizada em 2006, tá? Muito bem, então vamos passar a falar um pouquinho mais agora aqui da música propriamente dita, né? A música que está contida aqui nesse álbum, que eu considero um dos melhores da banda, um dos melhores, que é um álbum que de ponta a ponta ele é muito bom, tá? Que isso é fundamental quando você faz uma análise, tem que analisar faixa por faixa. Muito bem, aqui já começa com Vavum, Ted the Mechanic, que eu já vou destacar nessa música, que tem um swing maravilhoso, né? Porque eu costumo dizer, música sem swing é uma porcaria, é chato. Toda música, não estou falando de rock não, tá, gente? Toda música tem que ter um swing, tem que ter um clique, tem que ter um negócio que dá vontade de você se mexer. Não é dançante, não tem nada a ver com música dançante, nada a ver. Mas tem a ver com uma música que mexe com você por dentro. E Vavum, Ted the Mechanic é sensacional. E eu já destaco um ponto aqui que é alguns pontos que eu acho fundamental na discografia, né? Nas músicas do Deep Purple, que é o quê? Primeiro, humor. Tem sempre uma pitadinha de humor nos temas e nas abordagens do Deep Purple, né? Tem sempre uma coisa assim meio irônica, meio debochada, e isso também dá um molho à música extraordinária, né? Ted the Mechanic na verdade, um mecânico, é uma homenagem a um mecânico que salvou eles numa determinada turnê lá, que eles estavam lá com um problema grave, e esse Ted entrou fazendo um certo milagre. Isso é uma marca muito grande do Deep Purple. Se você for analisar as obras anteriores, desde lá no início, 1970, até antes, né? Você vai perceber que o cotidiano afeta diretamente os temas, as abordagens, as letras do Deep Purple. Isso é uma marca muito forte mesmo. E outra coisa que eu tenho que destacar aqui, e outras músicas também é muito evidente isso, é aquela influência típica do blues, principalmente do blues, mas também da soul music, né? O Deep Purple, gente, o Deep Purple é rock, basicamente é rock. Mas ele é também muito blues, mas muito blues. A influência é muito direta, é muito linear, tá? E também do soul music. Tem muita música do Deep Purple, não só nesse álbum, mas em outros também, em que você vai perceber que a soul music domina a influência do Deep Purple. Não tenha dúvida. Se você, por exemplo, é um fã desse estilo, da soul music, você já deve ter ouvido, né? Aquela banda que foi criada para o filme The Commitments. The Commitments, que foi uma criação do Alan Parker, uma criação genial do diretor Alan Parker, ele criou uma banda de rock para fazer um filme sobre eles, sobre como é que é a formação de uma banda de rock. Então, The Commitments, o filme, que é de 1900, e agora a memória vai falhar, é do início dos anos 90. E ele mostra isso, a formação de uma pequena banda lá no interior da Inglaterra, não sei o quê, né, com todos os problemas que tem de relacionamentos, não sei o quê. É um filme bem legal e que tem músicas originais, que são músicas muito legais, algumas originais, outras que foram
levadas para a Soul Music. São músicas clássicas da Soul Music levadas para o Commitments. Então, é muito legal. E se você percebeu, o Deep Purple tem muita música que poderia estar no filme The Commitments, tá? Por quê? Por causa dessa influência muito direta do blues e da soul music, principalmente. Mas se você perceber, eles também têm uma influência de rock erudito, muito rock erudito, né? Por quê? Porque vários dos músicos do Deep Purple são originários da música erudita, aprenderam o seu instrumento através da música erudita, tá? Você vai ver isso no Steve Morse, você vai ver isso no Ritchie Blackmore, você vai ver isso no John Lord, muita influência de música clássica, né? Música sinfônica, tal. Então isso sempre transbordou no Deep Purple. Na formação número 4, isso fica ainda mais evidente nos arranjos, na mixagem, na hora de montar o produto final, eles constroem uma sonorização, né, que remete a uma coisa orquestrada, muito mais sofisticada. Então são arranjos muito mais complexos, muito mais sofisticados, inclusive do que a formação número 2. A formação número 2 é um pouco mais básica. Você percebe, você sente na formação número 2 uma sonoridade que é bem distribuída, muito boa, mas mais marcada. Você ouve baixo, bateria, teclado, guitarra, você ouve tudo, né? Quando você chega na formação número 4, essa sonorização, essa sonoridade, ela meio que se mistura, ela fica entremeada, você ouve uma coisa que não é exatamente guitarra, baixo, teclado e bateria. Não, é um som muito mais coeso, muito mais compacto, muito mais trilha sonora, sabe? É muito mais envolvente, mas muito mais envolvente, principalmente por causa de como eles trabalham os arranjos, mas também como é que é feita a engenharia de som. A engenharia de som, na formação número 4, melhora muito mesmo. Provavelmente, se eles gravassem, que seria, aliás, uma ideia muito legal, se a formação número 4 pegasse os sucessos de 72 até 75, né, mais ou menos, 76, e gravassem as principais músicas dali, as mais famosas, regravasse com essa formação, com um novo arranjo. Deve ficar uma coisa espetacular, tá? É bem verdade que a formação número 4 também já se dissolveu, né? A formação número 4 eu até considero com o Don Wire, porque depois, em 2012, né, infelizmente, mas bem antes, né, o John Lord já não tocava mais com o Deep Purple, porque ele já estava doente e tal, então ele deixou. Em 2006, mais ou menos, ele já não estava mais na banda. E aí entra no lugar dele o Don Wire, que na minha opinião também é tão bom quanto o John Lord. Não é? Falta talvez ao Don Wire aquela coisa do independente, do indivíduo, do solo, né? O John Lord era o homem dos solos, meio Rick Wakeman, né? Aquela coisa meio Rick Wakeman. O John Lord também tinha essa pegada. O Don Wire já é mais um músico de conjunto, mas é um conjunto espetacular. Tá? Então, na saída do John Lord para a entrada do Don Wire, eu praticamente não percebo mudança nenhuma. Poderia dizer assim, continuou o John Lord, eu vou dizer, tá legal, continuou o John Lord, porque é muito equilibrado, tá? Então, aqui, continuando aqui, né? Eu só falei da primeira música até agora, né? Vavum Ted the Mechanic. Muito bem. Aí vem Losing My Strings. Nossa, que swing tem essa música, gente. Losing My Strings, né? Perdendo minhas cordas, né? É uma coisa assim extraordinária, e é uma música que, se fosse nos anos 70, eu já falei isso em outros vídeos, eu vou me repetir aqui, mas se essa música tivesse sido lançada lá no In Rock ou no Machine Head, ela faria o mesmo sucesso, aliás, outras aqui também, o mesmo sucesso que fez Smoke on the Water, ou Child in Time, ou Lazy, ou Highway Star, ou, sei lá, Speed King, tá? Ela está no mesmo nível em termos de melodia. Só que é o que eu digo, aquelas músicas tinham arranjos e engenharia de som muito mais simples, muito mais básica, muito mais baixo, bateria, guitarra, teclado, né? Agora não, é um som muito mais conjunto, por isso que eu digo, seria legal demais se o Deep Purple pegasse aqueles grandes sucessos que eu citei aqui agora, né? Lá dos anos 70, do início dos anos 70, e gravasse um álbum só com eles, com uma nova interpretação, um novo arranjo, né? Ia ser sensacional.
Depois ele tem Some Forgotten, também outra música com uma melodia linda, espetacular, muito bacana mesmo. Aí vem aquela música um pouco mais suave, mas também extremamente envolvente, que é Sometimes I Feel Like Screaming. Sometimes I Feel Like... Outra música também, nossa senhora. E com aquele DNA do Deep Purple, tá? Melodias e... outra coisa que eu também tenho que dizer para vocês, que eu acho interessantíssimo isso, né? Como muitas músicas do Deep Purple, inclusive talvez as mais famosas, elas parecem que não terminam. Como é que ele faz a mixagem no final da música? Ele vai baixando o volume. Então fica aquela sonoridade incrível, que você tem certeza que dá para construir uma sinfonia, e eles vão lá e mixam apenas reduzindo o som. Tá? Mas a música, a melodia, o ritmo, a marcação, o arranjo, não acabam. E isso é sensacional, porque você vê logo assim, quando você está ouvindo o álbum de estúdio, você diz assim, nossa, isso aí ao vivo virava uma jam session, virava uma coisa de todo mundo improvisar, cada um improvisar na sua vez, depois algum duelo de instrumentos, né? O guitarra com o baixo, a guitarra com o teclado, e etc. O baixo com a bateria. Nossa, dava muita coisa. Isso é uma característica muito forte do Deep Purple. As músicas que não terminam. As músicas não terminam, sabe? Eles simplesmente baixam o som e vambora, gente. Vamos botar outra aqui. Mas, na verdade, dá para eles ficarem horas tocando aquilo ali, que é uma marca muito grande. Se você ouvir o último show que o Jon Lord gravou, tem vídeo, tem no YouTube, e ele, inclusive, toca com o Rick Wakeman, meu Deus do céu, né? Dois monstros sagrados. E é incrível o Jon Lord, em cima de um tema, desenvolver uma série de coisas, buscar uma série de informações, tá? Por isso que eu digo, eu chamo de rock erudito, né? O Deep Purple eu chamo de hard rock, tá? Que também é uma certa polêmica, né, gente? Tem gente que chama de Deep Purple, inclusive, de heavy metal. Eu não vejo nada de heavy metal no Deep Purple. Mas, como também tem gente que chama de rock mais básico, eu não sei, eu chamo de hard rock. Eu acho que busca o equilíbrio, chamar o Deep Purple de hard rock. Mas o Deep Purple é hard rock, é hard blues, é hard soul, é hard erudito. É o Deep Purple, né? Bom, depois vem outra música que, se fosse lançada nos anos 70, naquela época em que a gente só ouvia rock, a gente só ouvia Deep Purple, Black Sabbath, Led Zeppelin, Pink Floyd, nossa, Cascades, I'm Not Your Lover. Isso é de um swing, e aquele swing marcante, que lembra muito Smoke on the Water, por exemplo, né? The Aviator, outra música muito boa, muito impactante. Todas as músicas desse álbum, gente, você não vai pular faixa. Eu duvido que você ouvindo o Perpendicular, você pule faixa. Não pula, não pula. Vamos lá. Rosas Cantina. Rosas Cantina, gente, é mais uma daquelas músicas que é o clássico do blues, mas o clássico do blues. Eles fazem uma homenagem a uma cantina que eles foram, tomaram um negócio lá, tal, que é uma marca do blues, né? Tem até uma máxima que eu gosto de contar do blues, né? Que era uma propaganda de televisão de uma cerveja americana, não me lembro bem qual era a cerveja agora não. Para você ver, a cerveja eu esqueci, mas a propaganda eu lembro bem. Era um casebre no sul do Mississippi, aquela coisa bem, né? Do blues, né? Na Louisiana, o sul dos Estados Unidos, né? E um negro com um violão na mão na varanda da casa, tentando compor um blues. Aí ele começa uma vez, ele não consegue, a letra não vem, não sei o quê, a mulher dele está cozinhando, o filho está brincando, ele está com o carro parado na porta, aí de repente, do nada, chega um reboque e diz, vou levar seu carro porque você não está devendo prestação, você não pagou, vou rebocar. Aí vão rebocar o carro dele, ele fica parado olhando, aí daqui a pouco a mulher dele grita com ele lá, que ele não está cumprindo com os deveres dele, com as tarefas dele, pega o filho e diz assim, eu vou embora, eu vou para casa da minha mãe, pega o filho e vai embora, e aí começa a cair um temporal, mas um temporal típico daquela região, que as chuvas são muito intensas, né? Um temporal, então, sabe, deu tudo errado. Aí na mesma hora ele dedilha o violão e começa a contar a história que acabou de acontecer. Ele começa a construir versos em cima daquela tragédia toda que estava virando a vida dele, que a vida dele estava muito boa, então não saía blues. No momento que começou a acontecer tudo errado,
a letra veio automaticamente. Isso é uma marca sensacional do blues. O blues é isso aí, é contar o cotidiano e geralmente coisas desagradáveis, coisas até tristes, né? O blues tem muito essa marca assim, e a soul music também. Soul music é um equivalente do blues, né? São muito próximos, são estilos muito próximos, né? Tem uma outra referência que eu não posso deixar de contar, que é de um outro filme, essa é um comercial, de um filme que é aquele, se eu não me engano, Uma Noite de Aventuras. Uma Noite de Aventuras é um filme para criança, filme bobinho, divertido, tal, mas tem uma sequência que é extraordinária, que é quando a babá está cuidando de um grupo de crianças. Não me lembro quantas crianças é, 3, 4, uma coisa assim. E aí eles começam e se metem um monte de peripécias no filme, que tem uns bandidos que começam a perseguir eles, e eles vão tentando se livrar dos bandidos e tal. E chega a um determinado ponto em que a menina, que é a babá, com as crianças, ela chega num lugar assim, né? Tipo, o sul do Mississippi, Louisiana, um negócio desse tipo. E ela entra num bar para se esconder. Não, vamos entrar aqui e tal, vamos entrar por essa porta aqui. E eles vão dar exatamente no palco. No palco. Aí aquele bar típico do sul, só todos são negros, não tem um branco ali. E ela, lourinha, branca, e as crianças todas branquinhas e tal, fica todo mundo assim meio assustado, né? Tal, porque sabe que ali o negócio é barra pesada, não sei o quê. E quem está ali é um guitarrista famoso, extraordinário, e ele para tudo, fica aquela situação, né? E agora, como é que a gente vai sobreviver aqui e tal? E ele vira para a menina e diz assim, olha, ninguém sai daqui sem cantar um blues. Com aquela voz, né? Aquela voz de bluseiro maravilhosa, aquele negão. Aí ela... Mas ela é cantora, né? Ela que, inclusive, no início do filme anuncia que ela é cantora. E ela começa a cantar, e o que começa? Ela começa a improvisar. Ela participa isso numa jam session. E ela começa a cantar, e naquele estilo do blues, ela começa a cantar A Noite de Aventuras dela. Tudo o que estava acontecendo com eles, ela começa a transformar em versos. É sensacional, mas sensacional mesmo. No final, tá a plateia inteira cantando, logicamente, com ela, a banda com ela, as crianças fazendo um contraponto, fazendo um coral, várias coisas. É uma cena sensacional, antológica. E aí depois eles são aplaudidos, não sei o que, nisso os bandidos entram pela mesma porta. E o pessoal da banda bota eles para sair por um outro lado, eles saem até pelo meio da plateia. Eles saem pelo meio da plateia e vão sair do bar pela porta da frente. E os bandidos entraram pelo mesmo lugar, né? A hora que os bandidos entram, tudo cheio de marra, com arma, mas tudo branco, né? Tudo branco. Com arma na mão, não sei o que, babá. A plateia toda olha para eles, aquela cara, meu amigo. Eles sentem, né? Sentem logo o peso. Aí o negão, o guitarrista, veio para dizer, ó, ninguém sai daqui sem cantar um blues. E aí, meu amigo? Vai encarar essa? É ruim, hein? Pois é, mas o Deep Purple é mais ou menos isso aí, tá entendendo? É aquele peso do blues intenso. E Rosas Cantina é exatamente isso, gente. Podia fazer parte do filme, podia ser executada naquele momento ali, que seria extraordinário. Depois vem A Castle Full of Rascals, também outra música que você vai sentir na pele, tá? A Touch Away, a nona faixa, também muito legal. Outra música, aí vem Rei Cisco. Rei Cisco é outra música que viraria hit, viraria música de tudo quanto é lugar. Hoje em dia seria streaming, né? Estaria sendo destacado com o streaming, se fosse lançado naquela época em que a gente só ouvia rock and roll. Então, Rei Cisco, maravilhosa. Outra balada maravilhosa, Somebody Stole My Guitar. Somebody Stole My Guitar. Olha que tema mais cotidiano, mais fugaz, mais simples, né? Alguém roubou a minha guitarra. Porra, meu amigo, cara, isso é a essência do blues, a essência da soul music e tal. Bom, finalmente é The Perpendicular Waltz, a valsa, né? The Perpendicular Waltz, que é uma música também um pouco mais lenta, muito legal. E finalmente aqui, eu acho até que no LP não tinha tantas faixas não, tá, gente? Se eu não me engano, no LP devia ter 10 faixas no máximo, mas aí aqui no CD saiu com mais algumas. Eu cheguei a ter o LP na época, mas eu me desfiz, então eu não tenho essa certeza. Também não pesquisei, tá? Se você quiser dar uma pesquisada aí para ver se o LP tem todas essas... Aqui fala em
13 faixas, 13 faixas. O LP não tinha 13 faixas, não. E, finalmente, Don't Hold Your Breath. Não prenda a sua respiração. Então, você vê os temas que são muito clássicos do rock mais básico, sem grandes sofisticações, né? Nas letras, nos temas, você não percebe nenhuma erudição. Não existe uma erudição, não existe uma bagagem cultural, a discussão de temas mais sofisticados ou mais polêmicos ou mais ideológicos. Não, não tem. É aquela coisa básica do dia a dia, né, da vida de todos nós, né, que é sensacional, sensacional mesmo. O que eles elaboram muito e muito mais ainda a partir do Perpendicular são os arranjos, são melodias primeiro, extraordinárias, depois arranjos muito sofisticados, mas muito sofisticados mesmo, que parecem até orquestrados, tá? E uma coesão sonora muito maior do que o Deep Purple conseguia lá nos anos 70, que são um marco, que são sensacionais, é claro, mas essa coesão, essa compactação melódica de arranjos e de musicalidade, só a formação número 4, na minha opinião, consegue, por dois motivos. Primeiro que eles realmente se entendem melhor, né? Não só como pessoas, mas também musicalmente, eles conversam mais musicalmente, mas também por causa da engenharia de som, que melhorou muito, mas melhorou muito mesmo. Por isso que eu volto a falar, se eles gravassem aquelas famosas músicas lá dos anos 70, provavelmente ficaria muito melhor, tá? Mesmo depois da saída aqui recente, né? O último, acho que só o último álbum, esse que está saindo agora, o Igual a Um, o Equal One. O Equal One é o único que não tem mais o Steve Morse, que eu lamento muito, porque eu adoro o Steve Morse. O Steve Morse é um dos melhores guitarristas do mundo, mas o Steve Morse, né, a esposa dele ficou muito doente, tal, depois veio a falecer, então ele já não está mais na banda. Mas eu não sei o nome desse guitarrista novo, que eu ainda vou decorar o nome dele, Simon alguma coisa, ele é muito bom também, tá? Se você não tem oportunidade de ver, além de ouvir o Perpendicular, ouça já no seu streaming o Igual a Um, que é 2024. O CD mesmo só vai sair agora, em setembro, né? Então, também vale a pena ouvir. E dessa formação, meu amigo, pode ouvir com tranquilidade, porque vai no mesmo nível disso aqui, o Now What, o Rapture of the Deep, o Infinity, o Whoosh, todos eles são excepcionais. Por isso é que eu digo, não só por uma questão individual, né, dos músicos, ou mesmo da engenharia, da compactação de som, da experiência sonora, que é muito superior à formação número 2, mas também a formação número 4 tem mais álbuns e mais um equilíbrio maior na qualidade das músicas dentro de cada álbum, tá? A partir do Perpendicular, eu só vou deixar assim, tem 2 álbuns que eu considero um pouco irregulares, que é o A Band On, que vem logo depois do Perpendicular, que é 99, e o Bananas, de 2003, que também eu considero um pouco irregular. Tem algumas músicas muito boas, mas tem músicas fracas. Mas depois, meu amigo, Rapture of the Deep, Now What, Infinity, Whoosh, são absolutamente perfeitos. Quer dizer, não só em número de álbuns, mas também em qualidade de músicas, em equilíbrio musical, eles são melhores do que a formação número 2. Esse vídeo já está muito longo, eu não vou me estender mais, mas falar de Deep Purple é um prazer. Quer dizer, coloque nos comentários a sua opinião. Já ouviu o Perpendicular com cuidado, com carinho? Ou está preso lá a formação número 2, ao Machine Head, ou então a formação número 3, porque também tem uma legião de fãs, né? O David Coverdale com o Glenn Hughes, que eu pessoalmente acho bem mais fraco do que a formação número 2, inclusive. Mas eu gosto de ouvir a opinião de vocês. Coloque a sua opinião aí. Gostou do papo? Coloca o gostei. Já chegou até aqui, né? Coloca o gostei ou não gostei. Faz parte da brincadeira. Tá bom? Até a próxima.